Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, iniciando a semana, hoje segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, iniciando o mês também. Bom dia, eu sou Kleber Moleta. Bom dia, eu sou o Jorge Teles e vamos aos destaques de hoje. Coronavírus, mais de 94 mil mortos e 2.700.000 infectados no Brasil pela doença. Estudo mostra que crianças podem ser mais vulneráveis para transmitir Covid-19. Grave acidente deixa 8 mortos na BR-277, sentido litoral do Paraná. Câmara quer agenda ambiental para atrair confiança internacional. E hoje temos também por aqui a participação da Pastoral da Comunicação, com o comentário do coordenador nacional, Marcos Túlios. Esses alguns dos assuntos da edição 9605 do Jornal Brasil Hoje, que está no ar. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O Brasil chegou no último domingo à marca de 94.104 mortos por causa da Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O número total de casos chegou a 2.733.000 desde o início da pandemia. São 1.301 diagnósticos positivos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os números atualizados no domingo registraram 541 novas mortes e 25.800 novos casos de Covid-19. A região sudeste é a que totaliza mais registros de contaminação pelo novo coronavírus e é seguida por Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 1.883.000 pessoas se recuperaram da doença. E um estudo publicado na última sexta-feira pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos analisou um surto de coronavírus ocorrido em um acampamento para crianças em junho. Os detalhes deste estudo com Carolina Cassola. Crianças de todas as idades são tão vulneráveis ao coronavírus e tão transmissoras quanto os adultos. Essa é a conclusão de um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicado na última sexta-feira. A análise foi feita depois de um surto de Covid-19 num acampamento infantil no estado de Geórgia, em junho. 260 pessoas foram contaminadas. Uma outra pesquisa recente naquele país sugere que crianças com menos de 5 anos que têm a doença possuem uma carga viral maior do que as maiorzinhas e os adultos. Isso pode representar mais chance de transmissão. No Brasil, o infectologista e médico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, Antônio Carlos Bandeira, alerta sobre a preocupação com os pequenos. Elas apresentam sintomas, às vezes, inespecíficos, às vezes um mal-estarzinho, que também passa desapercebido, ou às vezes até diarreia. Muitos, inclusive profissionais que podem não estar atentos para isso e alertas, acabam diagnosticando como se fosse rotavírus. Então, esses diagnósticos eles são meio confundidos. E as crianças passam, sem dúvida nenhuma, a ser um grupo importante para a transmissão. A proximidade da volta às aulas, prevista para setembro, é sinônimo de angústia e medo para muitas famílias. Para o doutor Antônio, o maior desafio nas escolas será a hora do recreio. Tem um momento que esse momento é crítico, que é o momento do lanche, do compartilhamento, muitas vezes, quando as pessoas vão para o recreio e tal. Isso tem que ser trabalhado, porque não adianta nada ter um grande esforço dentro de casa, não adianta ter um grande esforço dentro da sala de aula. Aí chega, vai para o lanche, aí senta, todo mundo tira a máscara, conversa, come junto, porque isso a gente está vendo no adulto acontecer isso. Os adultos estão se contaminando nesses momentos de relaxamento. Para evitar o contágio entre as crianças e adolescentes e não colocar em risco a vida de professores, funcionários e evitar de levar a doença para dentro de casa, é preciso tomar medidas importantes nas escolas. Segundo o especialista, isso inclui salas com número reduzido de alunos, separação de acrílico entre as mesas e uso de máscaras para crianças a partir de 5 anos de forma lúdica. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Obrigado, Carolina. E a comissão mista que analisa a reforma tributária no Congresso Nacional deve ouvir na próxima quarta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. A audiência está prevista para ser feita por videoconferência, com início marcado para as 10 horas da manhã. O colegiado de deputados e senadores foi criado na tentativa de unificar as propostas que estão em tramitação na Câmara e no Senado. O Poder Executivo também tem uma proposta que foi apresentada pelo próprio ministro Paulo Guedes aos parlamentares recentemente. De acordo com a agência Câmara, o presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, acredita que uma proposta pode ser votada na primeira quinzena de outubro. E 8 pessoas morreram e pelo menos 23 ficaram feridas em um engavetamento entre 22 veículos por volta das 10 horas da noite de ontem na BR-277 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, sentido litoral do Paraná. 7 vítimas morreram no local e uma delas morreu posteriormente no Hospital Cajuru, em Curitiba. A informação da morte da 8ª vítima foi confirmada pelo IML ao site G1. 22 veículos se envolveram no acidente, de acordo com a PRF. Segundo a Ecovia, empresa concessionária que administra o trecho, o engavetamento aconteceu no quilômetro 77, perto da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista no sentido litoral chegou a ficar totalmente interditada por várias horas, mas na manhã de hoje o trecho já tinha sido liberado. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Os cristãos e as eleições. O Papa Francisco pede a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h08. Câmara quer agenda ambiental para atrair confiança internacional. Vamos às informações com o Yuri Hudson. Com o objetivo de acalmar investidores e sinalizar que o Congresso vai contribuir com uma agenda de preservação do meio ambiente, a Câmara prepara uma pauta de votação com foco na área ambiental. O movimento é capitaneado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Entre as propostas estão discussões sobre regularização fundiária e o novo marco do licenciamento ambiental. Segundo o Democrata, a imagem do país enfrenta sérios desgastes no cenário internacional.
inclusive afugentando o aporte de recursos de investidores externos. Quem vai ser prejudicado são os brasileiros. Prejudicado por estar correndo o risco de um desmatamento maior e mais acelerado da floresta amazônica e o impacto de decisão de muitos investidores brasileiros, mas principalmente estrangeiros, nas suas decisões de investir em países emergentes. Lembrando que o Brasil é muito dependente de capital externo. A expectativa é levantar o que já está em tramitação na Câmara e que deve ser priorizado, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo. De acordo com o líder da Frente Ambientalista da Câmara, Rodrigo Agostinho, do PSB, o movimento vai além de acalmar o mercado, mas foca especialmente na ajuda para combater o desmatamento. E esse governo resolveu jogar a pá de cal nisso, enfim, do ponto de vista da política ambiental, muita coisa se desestruturou e agora a gente está num problema muito sério de que o desmatamento está descontrolado, que o governo começou uma reação a partir do vice-presidente, do Hamilton Mourão, do general, mas mesmo que essas estratégias deem resultado, isso vai demorar um pouco. Nesta semana, a Maia deve se reunir com líderes políticos, ambientalistas e especialistas do setor para discutir uma pauta que deve ser levada a plenário ainda neste mês de agosto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E trabalhadores que fazem aniversário no mês de junho recebem nesta segunda-feira o FGTS emergencial. O valor de até R$ 1.045 será depositado em contas digitais criadas pela Caixa. Para acessar o recurso, o trabalhador deve utilizar o aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado para o auxílio emergencial de R$ 600. Por enquanto, não é possível sacar o dinheiro, apenas pagar contas pela internet utilizando o aplicativo gratuito. O saque do Fundo de Garantia para os aniversariantes de junho será liberado no dia 3 de outubro. Tem direito ao recurso trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Nesta semana, a Caixa paga também os lotes do auxílio emergencial de R$ 600. No próximo dia 5, quarta-feira, aniversariantes de maio terão o dinheiro na quarta, terceira, segunda e primeira parcela do benefício depositado na conta digital. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Eis-me aqui, faça-se. Sigamos o exemplo de Maria e digamos sim à vontade de Deus. Reze pelas vocações. Mês Vocacional 2017. Os cristãos e as eleições. No dia das eleições, vote com consciência, responsabilidade e com a certeza de que sua decisão é um gesto de caridade que expressa seu compromisso cristão. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Padre, um pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar no caminho da salvação. Agosto, mês vocacional. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Sal da terra, luz do mundo. Agosto, mês vocacional. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Os cortes de energia que estavam suspensos até 31 de julho voltaram a ser autorizados pelo governo.
Apenas clientes baixa renda e quem depende de equipamentos para sobreviver segue com o corte interrompido. Mais detalhes com Henrique Carmo. Foi retomado neste mês o corte no fornecimento de luz por atraso no pagamento da conta. O procedimento estava proibido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, devido à pandemia. A proibição no corte de luz só valerá para consumidores de baixa renda, que são beneficiários da tarifa social, e vai até o mês de dezembro. As empresas de energia elétrica devem também retomar o atendimento presencial ao público neste mês. Porém, em alguns casos, a decisão vai depender da autoridade de saúde local. O envio da conta impressa também foi retomado. Vale lembrar que antes de cortar a luz, a empresa deve enviar um novo aviso ao consumidor, mesmo que ele já tenha sido notificado antes da pandemia. Continua proibido o corte de luz às sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem os feriados. Está proibido também o corte no fornecimento de luz em residências onde moram pessoas que dependem da energia para sobreviver, com o uso de aparelhos médicos. Reportagem Henrique Carmo. Obrigado, Henrique. Começou no sábado, dia 1º de agosto, a Semana Mundial de Alimentação, para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno para a saúde das mães e dos bebês. A campanha global é organizada pela Aliança Mundial para a Ação à Amamentação e vai até o próximo dia 7. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a alimentação ou a amamentação é recomendável aos bebês desde a primeira hora do nascimento até pelo menos os primeiros 6 meses de vida. Mas a agência estima que 3 entre cada 5 crianças no mundo não recebem o leite materno logo após o parto. De acordo com a Organização das Nações Unidas, desde 2016, a iniciativa apoia os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E em 2018, a Assembleia Mundial da Saúde, que reuniu os países que integram a OMS, adotou uma resolução reconhecendo a Semana Mundial da Amamentação a melhor estratégia para promover o aleitamento materno. E vamos agora saber a previsão do tempo para esse mês de agosto. Vitor Abreu. Agosto chegou e o frio deve continuar na maior parte do país. Há previsão de alguns dias mais quentes em algumas regiões. No entanto, a expectativa é que as temperaturas baixas continuem predominantes ao longo deste mês. Maicon Weber, meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, comenta. O mês de agosto ainda é um mês de inverno, então ainda devemos ter temperaturas relativamente baixas, principalmente em áreas do sul do Brasil. O frio mais intenso está associado geralmente à passagem de frentes frias, né, e a incursão de massas de ar de origem polar, que trazem um frio mais significativo, aí, com temperaturas baixas, principalmente temperaturas mínimas, né, e às vezes com valores inclusive inferiores a 0 graus em algumas localidades. A princípio devemos ter ainda incursão de algumas massas de ar frio, aí, principalmente no centro-sul do Brasil, então o frio deve ser mais intenso ainda em boa parte do sul e parte aí do sudeste, e por vezes também parte aí entre sul de Mato Grosso do Sul, com temperaturas mais baixas e eventuais incursões de massas de ar de origem polar. Para conferir informações atualizadas sobre o tempo na sua região, acesse o site cptec.inpe.br. Reportagem Vitor Abreu. E por aqui temos também esporte. Cadu Macri traz as informações sobre o futebol pelo país. No último final de semana, antes da bola rolar para o Campeonato Brasileiro, tivemos diversas partidas espalhadas pelos estaduais no Brasil. Em São Paulo, decisão entre Corinthians e Palmeiras. O Timão venceu o Mirassol em sua arena pelo placar de 1-0, com gol do volante Ederson, que chegou ao 3º jogo consecutivo, balançando as redes adversárias. O jogador foi bastante elogiado pelo técnico Thiago Nunes, que acredita que quem tem qualidade para arriscar tem que tentar.
O Ederson tem um atributo do chute, é um jogador que tem uma chegada no último terço, um jogador que acaba trabalhando de intermediária a intermediária, tem esse know-how, esse handicap, e nós estamos tentando potencializar ele numa posição que ele cresça, né? E só faz um gol de fora da área quem arrisca, quem chuta. E ele faz tem esse tipo de atributo e está tendo aí a bênção de Deus aí de estar vivendo esse momento maravilhoso. Na outra semifinal, o Palmeiras também venceu, também por 1-0, diante da Ponte Preta no Allianz Parque. Agora, os rivais se enfrentam 2 vezes. A primeira partida será na próxima quarta-feira em Itaquera e a decisão será no sábado no Allianz Parque. No Rio Grande do Sul, a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho será Grenal. O Inter bateu o Esportivo no Beira-Rio por 4-0. Além da vitória, a equipe colorada já começa a projetar também o Campeonato Brasileiro. E o vice-presidente de futebol, Alessandro Barcelos, acredita que se houver uma boa possibilidade de contar com um reforço, o Inter vai atrás. O Internacional está sempre trabalhando na direção de olhar o seu grupo, naquilo que são possibilidades de mercado também avaliar, e na medida em que exista alguma possibilidade que do ponto de vista técnico tenha, né, um perfil que se encaixe evidentemente com aquilo que é a forma de jogo que a gente está buscando, por óbvio estaremos realizando e acompanhando. Já o Grêmio, jogando em sua arena, sofreu, mas passou pelo Novo Hamburgo fazendo 4-3. As equipes voltam a se enfrentar na final do segundo turno na próxima quarta-feira. No Campeonato Mineiro, o Atlético bateu o América no Mineirão por 2-1 e ficou com vantagem para o duelo da próxima quarta-feira no Independência. O Galo joga por empate, já o Coelho precisa de uma vitória simples. Na final do Campeonato Paranaense, dentro da Arena da Baixada, no primeiro Atletiba, vitória do Atlético Paranaense por 1-0. Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira no estádio Couto Pereira. Com o empate, o Furacão fica com o título. Qualquer vitória do Coxa por 1 gol de diferença, pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Coritiba vai precisar de uma vitória por 2 gols de diferença ou mais. A Agência Rádio Web, com informações dos estaduais pelo Brasil, Cadu Macri. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Segunda-feira é dia de falar sobre PASCOM e comunicação. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM, Marcos Túlios. Olá, amigos do Jornal Brasil Hoje.
vamos aprofundar mais um eixo da Pastoral da Comunicação, e o eixo de hoje é a produção. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, no parágrafo 252, afirma que, no que diz respeito à produção, é necessário destacar que esse eixo está voltado para a elaboração de materiais, como subsídios de textos impressos e digitais, áudios e vídeos que deem sustentação ao trabalho cotidiano dos agentes da PASCOM, cada vez mais desafiados perante as rápidas mudanças culturais. Essas produções podem ser suscitadas a partir de estudos, pesquisas, necessidades de grupos ou regiões, contribuindo significativamente para a prática comunicacional. Digamos que o eixo da produção é aquele que é mais visível, que é visto com mais facilidade na atuação pastoral, pois ele se dá por meio das transmissões, por meio dos materiais produzidos e divulgados, publicados nas redes sociais, no material audiovisual que está presente nos canais de YouTube, na programação de rádios, também na programação das TVs. Muitas PASCONs nascem fazendo. Por isso, o eixo da produção, ele se desponta com muita facilidade na trajetória do agente da Pastoral da Comunicação. Mas é muito importante observar que este eixo, ele não tem a primazia sobre os demais. Os eixos, eles devem ser vividos, devem ser aprofundados e apreendidos com harmonia, para que o trabalho aconteça e flua da melhor forma possível. E claro, em todos eles, sem perder a espiritualidade, que também é um eixo, mas que move todos os demais. Um material que é produzido sem a vivência da espiritualidade, ele não atinge a finalidade da comunicação pastoral, que é chegar ao coração das pessoas. Pode ser uma peça, um material muito bonito tecnicamente, mas vai faltar aquilo que caracteriza o trabalho do agente da Pastoral da Comunicação. Portanto, ao elaborar materiais que dão visibilidade à ação evangelizadora, tenhamos sempre em mente aquilo que deve ser anunciado, ou seja, Jesus Cristo, aquele que deve ser anunciado, e levar em conta as mais diversas realidades que nós encontramos. O Brasil é um país de extensão continental e nós não temos uma comunicação e não podemos ter uma comunicação uniforme de norte a sul. Em cada realidade há uma característica específica, há um produto que se desenvolve melhor e que pode ser aplicado melhor. Portanto, aquela antiga e sempre atual frase de que não há receita de bolo na Pastoral da Comunicação também se aplica aqui no eixo da produção. Mas sigamos sempre com disposição e convicção, produzindo subsídios materiais que ajudem o povo de Deus a sentir a essência do Evangelho. Um abraço para você e até o nosso próximo comentário. Até, obrigado, Marcos Túlios. E o Papa Francisco, neste domingo, manifestou a sua proximidade ao povo da Nicarágua após um ataque contra a Catedral de Manágua na última sexta-feira. Confira com Silvonei José, direto do Vaticano. Tão venerada de Cristo, que acompanhou e sustentou durante os séculos a vida do povo fiel. Queridos amigos nicaragüenses, estou próximo de vocês e rezo por vocês. O ataque contra a Catedral da capital nicaragüense foi imediatamente definido pelo cardeal arcebispo da cidade, Leopoldo Brenes, como um ato terrorista que feriu profundamente a comunidade católica nicaragüense. Para a arquidiocese, o coquetel Molotov, lançado por um homem encapuzado dentro da igreja, na capela do Sangue de Cristo, deve ser lido como um ato premeditado.
Diante desse crucifixo, São João Paulo II havia se detido em oração durante a viagem que, em 1996, o havia levado a Nicarágua, Guatemala, El Salvador e Venezuela. E as palavras de conforto de Francisco chegam a um país que hoje se reúne em oração para um dia de súplica e lágrimas, convocado pelo cardeal Brenes. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, para o Jornal Brasil Hoje, Silvanês. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos o competente e aniversariante do dia, Denis Santos. Parabéns, Denis. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. A edição, Cléo Nascimento. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. O Jornal Brasil Hoje está disponível em podcast pelo site da Rede Católica de Rádio e também no aplicativo para smartphones da RCR. Outras notícias você confere ao longo do dia em rcr.org.br. Um bom dia, boa semana e até amanhã. Um bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi